Oiê, meus amores, buenas. Hoje eu vim fazer uma provocação bem polêmica, bem picante, de uma galera aí, de um nicho no mercado que eu vejo, observo, que na maioria são mulheres, na grande maioria, que por serem mulheres já enfrentam uma série de questões. Outras questões também, já bem junto, porque normalmente é uma galera que se isola, não são muito de networking, até porque eles esquecem que trabalham com pessoas e acham que networking não é necessário, não dá para entender, não tem nem lógica isso. Sem contar que muitas vezes as consequências de, por exemplo, não se planejar, não precificar, não ter a consciência que empreender é um negócio, acaba afetando também na saúde física e mental. E, logicamente, eu conheço várias pessoas desse nicho, mas eu resolvi trazer uma pessoinha aqui que também é faca na bota, é deste mundo, e eu tenho certeza que vai ser bem interessante falar sobre. Dona Fábio Soares estará comigo aqui hoje. Boa noite, meu amor. Boa tarde ou bom dia. Cumprimento, Aroeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, em momentos diversos. Isso aí. Exatamente, momentos diversos, porque assim, o nicho que nós vamos falar é da mulherada terapeuta que trabalha com diversos segmentos nessa área. Nós vamos justamente abordar isso porque eu observo muito esses pontos iniciais que eu trouxe nessa mulherada. E a Fábia aqui eu sei que vai trazer também boas provocações para nós. Algumas, né? Adoro. Porque é um meio que também ao mesmo tempo, é pouco valorizado e subjugado, né? Tem muito pano para manga. Desacreditado, chamado de charlatão, enfim. Mas por quê, né, gente? Em todo meio tem gente que não presta. Sim, fato. Em qualquer lugar tem. Tá? E então, acaba que a gente sofre também essas questões. Mas eu quero provocar realmente uma coisa, como tu falou aí, questão das mulheres, da mulherada, e ficou falando nas mulheres. No meio holístico, tá? Terapêutico também, e mesmo entre psicólogos, psiquiatras, eu mesmo peguei pensando aqui numa coisa. Eu conheço grandes nomes, a minha maior referência como terapeuta, com quem eu já tive a honra de estudar, de fazer cursos, né? Tem lá meu nome nos agradecimentos do último livro dele, né? Dos alunos que ele selecionou, é o Dr. Roberto Chiniachik, psiquiatra, idealizador do Instituto Gente, e uma pessoa que, como terapeuta, ele entende também que tudo é uma energia, tudo, né, é o todo. Não é uma pessoa que segrega. Agora, se me perguntar, e uma psiquiatra mulher de mesmo renome no Brasil, tem como referência? Não tem. Aí vamos para outra referência dentro da psicoterapia reencarnacionista. Meu professor, com quem me formei, doutor Mauro Quitico. Por que doutor? Porque ele era médico homeopata, e saiu da medicina para a psicoterapia, praticamente o pai da psicoterapia reencarnacionista, fundador da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, uma referência em todo o país. Uma mulher no segmento que tenha o mesmo know-how que ele, que difunda isso. Não tem. Talvez quem esteja nos ouvindo vai lembrar da fulana, mas eu estou falando no mesmo patamar, né? Com reconhecimento,
nacional, que e traga essa influência para outras pessoas, que seja uma referência que qualquer pessoa no meio conheça. Tá? Na linha das pedras, dos cristais que eu amo, que são parte da minha vida, que aqui tem tudo quanto é canto, além de ser parte do meu trabalho, é a minha grande paixão, que em casa tem até dentro do banheiro. Muita gente daí fala na Judy Hall, americano. Tem lá o livro A Bíblia dos Cristais. Mas é uma pessoa do meio que é mais anímica, mais mística. Aí quem é a outra referência que trouxe composição química, trouxe fatos concretos, trouxe tudo? Antônio Duncan, já falecido, do Brasil. Que, nossa, fantástico. Desmistificou. Ele tirou aquela coisa hippie dos anos 70, de que as pedras e os cristais tinham que ir para o sol, para a lua, né, na água da chuva, energizar, enfim. Falou, então, em frequência, em física quântica. Hoje, vivo, eu referenciaria Ricardo Brito, do Centro de Apometria Hilarion, da Casa de Pedras Hilarion. Porque é da mesma linha do Antônio Duncan. Mas viu que eu só falo, a maioria é homem? Notei. Vamos para um lado mais energético, né, mais sutil. Também a referência vai ser homem. Vai ser Fernando Machado, vai ser Carlos Torres. Porque ainda existe uma falta de credibilidade para a mulher. Porque daí é coisa de mulher, então, sabe, é um pouco discriminatório ainda. Pois é interessante isso, porque assim, para mim é um segmento dominado por mulheres. Quando nós olhamos assim, quem presta o serviço, quem está aí é a mulher. Dificilmente nós vemos um homem oferecendo esse tipo de serviços. E casualmente é o homem que encabeça. Mas eu acho que isso não tem a ver com questão cultural. Eu vou dar uma provocada agora. Pelo que eu vejo entre homem e mulher, o homem, por seu DNA, ele é o que constrói a casa. A mulher, por seu DNA, ela cuida da casa. Casa, vamos colocar qualquer ambiente, tá? Então, pelo que eu vejo, o homem ele é muito mais propenso a criar e a mulher muito mais propensa a desenvolver e cuidar. Sim, aquela coisa ainda do DNA que vem lá, né, dos primórdios, meio Neandertal. Isso, assim, é nisso que eu estou me baseando, lógico, pela lógica. Indo pelo lado primitivo. Sim. Exato. Então, e se continuar pensando hoje em dia dentro do meio terapêutico, falar inclusive nem em entretenimento, mas em informação, aqui no Sul a gente tem o terapeuta Marco Mazzola, que tem o programa Papo de Terapeuta. E a mulherada tá onde? Tá tendo que ir lá ralar mais, divulgar mais, se oferecer mais. Parece que quando tem um nome masculino, parece que tem mais peso. Pois é, e aí agora pensando, será que o peso e a credibilidade está ligado à atitude, não à atitude de exercer a profissão, mas à atitude de se construir como nome? A atitude empreendedora. Exatamente, a atitude empreendedora.
Vou dar o meu exemplo. Quando eu abri o meu primeiro consultório, né, bonitinho e tal, chamava-se Espaço Bem-Estar. Era só eu que atendia, enfim. Aí, por algumas influências, eu coloquei um estúdio de pilates junto. Mas aquilo não era o meu nicho. Certo? E comecei atendendo em Viamão, fui convidada a ir trabalhar em Porto Alegre. E aí eu disse, eu não posso tocar as duas coisas. Tá? A minha sobrinha assumiu o Pilates Bem-Estar, passei para ela, existe até hoje, é referência aqui em Viamão, na área. E aí veio aquela questão de marca, né? Consultório novo em Porto Alegre, pô, Bem-Estar, tem programa, tem um monte de coisa e é muito amplo. Eu quero algo que tenha mais a ver com a essência do meu negócio. Ah, busquei também orientação espiritual? Claro, eu sou uma pessoa espiritualista, eu lido com isso. E aí, então, se tornou Espaço Tote. E usei como minha logo, como símbolo, o senhor desenhou para mim, escreveu o Tote usando a Anki, a cruz egípcia. Muita gente, principalmente em Porto Alegre, não sabe o que é a cruz egípcia, mas quando é social, Tote. O Tote e a Fábio. E ali eu comecei a construir a marca e olhar como um negócio. Quando eu comecei a olhar como um negócio, eu fui ampliando. Eu saí de uma sala que eu alugava dentro da Casa de Pedras e fui para um consultório com 2 salas. Opa, peraí, vou botar um outro terapeuta, a gente pode ter uma recepcionista. Não, mas eu acho que ainda pode ser melhor, né? É um negócio, vamos ampliar. Dali, eu aluguei um consultório, que era meio andar, se tornou um cowork holístico, tinha 3 salas de atendimento, tinha sala de treinamento, tinha recepção, e tinha loja ali de pedras e joias místicas, tudo junto. Mas aquilo lá não foi porque a Fábio, terapeuta, atendia super bem, desenvolvia super bem o seu trabalho. Não, porque a Fábio teve a visão também de negócio. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que divulgar. Então, eu tinha que saber precificar eu precisava enxergar aquilo como um negócio. Mesmo que fosse só eu atendendo. E aí, quando se tornou o Templo de Tote? Quando, pós-pandemia, eu resolvi vir mais em contato com a natureza, tornar um lugar mais amplo, mas manteve aquilo que todo mundo sempre falou. Tote. Ninguém dizia, vou lá no Espaço Tote. Ninguém diz, eu vou lá no Templo de Tote. Todo mundo diz, eu vou lá no Tote. Então, isto é o que a gente precisa ver e muitos terapeutas não veem. Eu dei muito curso e muito workshop, muita palestra para a maioria dos terapeutas, e eles não sabem ter essa visão. E se precificar e entender como negócio. E parece que os homens, até por serem um pouco mais racionais, a gente tem toda uma questão neurológica, eles têm essa visão, né? Eles se constroem como uma marca, não só como uma referência, mas eles assumem aquela autoridade. E talvez a mulherada fique ainda mais no ser acolhedor. Tu pode ser acolhedora, mas tu também tem que lembrar do teu negócio, tu também tem que sobreviver daquilo. Não sei se faz sentido. Não, faz total sentido mesmo, porque realmente é como eu enxergo. Eu vejo muito isso, infelizmente, bem comum até, porque assim, tem 2 perfis. O primeiro perfil é a mulher que está no relacionamento e ela não é a predominante em sustentar a casa. Esse é um perfil. Mas eu quero pegar o outro, em que é a mulher que ela é solo, muitas vezes mãe, ou apenas
Que nem o teu caso. Solo, mãe solo. E eu vejo que tem muito assim, o servir. Tá, cara, show! O servir, ele faz parte da prestação de serviço. Um médico, ele serve curando, fazendo tratamentos, atendendo, mas ele também recebe. Porque ele tem... pode parecer aquela coisa redundante, pagar boletos. Mas não é só pagar boletos. Todo ser humano tem, por algo nativo seu, em ter mais. Não importa em termos de tamanho ou abrangência. Mas ele quer ter uma casa no campo, quer poder viajar, quer poder passear com seus filhos, quer poder ter boas roupas ou roupas decentes, poder, preciso de um médico, eu tenho dinheiro para consultar, comprar remédio, tenho dinheiro para comprar remédios, quer não fazer coisa nenhuma, vou tirar uma semana na praia. Isso é inerente de todo ser humano, desejar essas coisas, e elas são salutares em todos os nichos. E é justamente aí que eu começo a ver a falha e a consequência de que muitas terapeutas, elas não tanto assim na questão servir apenas, mas a questão do auto-merecimento, porque elas não se enxergam como empreendedoras. E quando tu começa a pensar como empreendedor, antes eu queria deixar uma aspas aqui, tá? Que tem muita gente que trabalha por conta e se chama de empresa. Não. Empresa, ela é de empresário porque a empresa tem estrutura empresarial de setores. Então nós vamos colocar aqui empreendedores, não importa se faturam 1.000 ou 1 milhão por mês. Se é sozinho, é empreendedor. Essas mulheres, elas não enxergam essa questão de fazer dinheiro para poder ficar melhor como pessoa e prestar um melhor servir. O que para mim é um elo lógico. Como é que tu vê isso na mulherada? Começa quer ver, a botar fogo no parquinho e falar do merecimento. Adoro. Tá? Falar do merecimento, porque tem muita gente que ganha dinheiro falando do merecimento, tu tem que te tornar merecedor, porque eu vou fazer, né? Vem aqui fazer o cursinho comigo, consultar comigo, que tu vai tomar posse do teu merecimento. Cara, nós temos duas questões, tá? Seres de luz, alecrim dourados aí que nasceram no deserto sem ser semeados. Merecimento tem o divino, né? E o merecimento humano. Somos divinamente todos merecedores, afinal de contas, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Alá, Jeová, Jah, grande arquiteto do universo, não importa o nome que tu chame. Tá? Então, somos merecedores de tudo. Só que não adianta eu me sentir merecedora e ficar aqui de bracinho cruzado. Não fazer porra nenhuma e esperar que o cliente bata na minha porta. Que o dinheiro caia na minha conta. Então, aí entra o ser merecedora a partir do momento que daí tu entende que, ok, tu teve um dom divino de ser acolhedora, de ter uma escutativa, de ter empatia, e te torna uma terapeuta. Aí tem todo um lado intuitivo, tu vai ser, né, mais pro lado espiritual, ok. Mas a espiritualidade, ninguém vai fazer o dinheiro cair na conta por milagre. Então, tu tem que ter a visão de que isso é um negócio. Sim, tem que pagar boleto, tem que querer ter mais, quer dormir numa cama confortável, né? Eu toda noite eu ligo o meu lençol térmico para ir dormir. Cara, para mim isso é fundamental, né? Eu não gosto de um ar-condicionado, mas eu não abro mão do meu lençol térmico. Para isso eu tenho que pagar a conta de luz. Então, como é que eu vou merecer o meu lençol térmico se eu não arregaçar minhas manguinhas, se eu não for lá falar do meu trabalho, mostrar que eu sou boa nisso, naquilo, naquele outro, para captar os clientes, ter dinheiro,
e administrar isso como um negócio. E esta diferença, quando se fala de merecimento, tem muita gente que se morde. Isso eu já notei. Notou, né? Então, tu tem toda a capacidade do mundo, tu merece tudo de bom. Vai à luta. É mais ou menos, vou fazer analogia com a religião. Não adianta eu ir lá, ajoelhar, orar, ou ir pro terreiro, bater o tambor, para pedir emprego, o pessoal quer pedir, mas não sabe elaborar um currículo. Isso aí são fatos. E querendo ou não, isso daí também puxa uma outra coisa que é muito perceptível. Que, poxa vida, nós vivemos nos relacionando com pessoas a vida inteira. Sim. Toda pessoa que trabalha nestes nichos terapêuticos trabalham com pessoas. E o que eu observo? Nossa, é algo assim que eu fico, às vezes, me impressiona bastante. Eu vejo a grande maioria das profissionais somente se relacionando com outras profissionais do segmento. Aí eu paro e penso, poxa, se eu vendo um isqueiro e eu me relaciono com pessoas que vendem isqueiros, para quem eu vou vender? Para ninguém, porque todo mundo já tem um maldito isqueiro. Agora, no momento em que a gente começa a fazer aquela coisinha que se chama networking, assim como política, nós fazemos, e diplomacia, nós fazemos todo santo dia. E quando nós encontramos espaços para fomentar o networking, poxa, eu vou ter várias pessoas que não vendem isqueiro, que eu vou poder oferecer um isqueiro. Eu já fui questionada por fazer parte do Tia Hub do ecossistema. O que tem a ver, né? Ser terapeuta e estar num negócio de empreendedorismo. Bom, principalmente, né? Eu já ouvi a questão da casa do empreendedorismo social, né? Para ter terapeuta. O que tu entende de empreendedorismo? O que tu quer no meio de um grupo de empreendedorismo, de network? Cara, eu empreendo, eu preciso me enxergar como empreendedora. Eu não sou... porque as pessoas talvez fiquem muito focadas ainda naquela coisa do autônomo, o profissional liberal. Mesmo assim, é um negócio, é um sustento. Só mudou o nome. Porque o que é o profissional liberal ou autônomo? São pessoas que trabalham sozinhos de forma profissional. Registrados ou não. Acabou. É o empreendedor. O que vem a ser o empreendedor? É justamente a pessoa que empreende de acordo com as suas qualificações, conhecimento e know-how, algo ao qual ela é especialista ou profissionalmente em vias de empreender. Exatamente. Falou das relações. Nas minhas redes sociais, se tu for lá nos meus seguidores, tem várias terapeutas e vários terapeutas que me seguem. Eu sigo alguns, os que são referência para mim, falamos até no início, e os que foram meus alunos e que ainda são. Por quê? Porque a FAB, o Templo de Todd, não são só um local de acolhimento, de atendimento. A bagagem que veio, que eu construí, eu tornei o Templo de Todd também uma escola holística. Então, eu nem sei, perdi as contas de, por exemplo, quantos terapeutas reikianos eu já formei. Terapeutas, não apenas reikianos, tem a diferença, eu sempre digo, tem a diferença entre um terapeuta e um aplicador de técnica. Quantos psicoterapeutas holísticos eu já formei? Quantos cristalos terapeutas eu já formei? Quantos cartomancistas eu já formei? E aí, para mim, são alunos. Inclusive, isso também já foi questionado. Mas aí tu está formando concorrente para ti? Eu disse, não, estou fortalecendo o mercado.
Quanto mais opção, melhor. Não, isso daí é uma coisa que eu sempre vi. É a mesma coisa. Não, vamos fechar a faculdade de medicina, que os professores que estão lá são todos médicos. Para que vão formar a concorrência? É um pensamento tão retrógrado, essa questão do medo do concorrente. Eu sempre tive em mente que quanto mais concorrentes de qualidade, melhor. Porque tu eleva o preço, tu eleva o valor que tu tem como profissional e tu eleva a tua autoridade. Porque no momento que tu começar a te equiparar, colocar numa régua com quem não presta, tu não vai prestar também. Agora, quanto mais destes se formarem e o funil mostrar quem são os melhores e tu começar a te equiparar com os melhores, tu vai estar numa régua bem mais acima e cliente tem para todo mundo. Basta usar a criatividade. E não precisa ser criativo, engenhoso, enlouquecedor, não. É só saber se comunicar. Exato. Todos as minhas alunas e mentoradas que são da área, são do nicho, são terapeutas holísticos, são... Até a mentorada agora, ela se formou em psicanálise, tá? Enfermeira, fez agora a psicanálise e está migrando da enfermagem para isso. O que ela veio buscar comigo? Como que ela trabalha e estrutura como um negócio. Sim. Porque quando ela me conheceu como cliente, e ela foi lá e viu as formações, viu que as pessoas falavam, e viu o perfil dos meus alunos, todos sempre aprenderam. Que tem que saber precificar. Para precificar, tu tem que saber quanto que tu gasta, né? Ou vai investir. Desde o papel higiênico que tem que ter mas eu vou atender em casa. Não importa. Tu tem que sustentar isso. Alguém vai pagar essa conta. Sim. Entendeu? Então, precisa ter tudo isso no papel para ver o quanto tu precisa para cobrir esses custos. Aí, uma coisa que a nossa amiga Marília fala muito, precisa saber quanto tu precisa ganhar para se sustentar, né? Aí, uma margem ainda mais de lucro. E aí, tu ter a composição do preço do teu serviço, do teu trabalho, do teu produto. Porque na área terapêutica tem muita gente, nessa área holística, que faz produtos, né? Que trabalha com os blends de óleos essenciais, que faz a manipulação das fórmulas de florais, que faz incenso, que faz velas aromáticas, né? Incensos naturais, os conezinhos lá do tratamento aquele do ouvido, lá do cone hindu. Para saber isso, precisa ter, sim, essa visão de que tu é o empreendedor. Como empreendedor, tem que te relacionar com meios empreendedores também. Tem que entender como funciona. Tem que conhecer pessoas. O boca a boca, a indicação é muito bom, mas é limitado. Mas agora tem a internet, eu posso falar com o mundo todo pela internet. Não significa que o mundo todo vai te ouvir. Isso é um fato. Né? Então, eu fiz um vídeo, mas com total despretensão, tá? Bem focado mais no lado espiritual. Lá no Templo de Tote, eu até arrumei nos meus espaços aqui. Fiz o vídeo e botei lá uma música que no meio, muito famosinha. Deu mais de 20 mil visualizações. Eu não ganhei 20 mil seguidores. Muito menos 20 mil clientes. Então, tem que ter esse bom senso. Mas, desde que eu fui lá e participei de grupos de network, que eu boto mais a minha cara, vou participar de eventos, né? Estou na rua, eu já conquistei muito mais clientes. Não os 20 mil, mas...
Isso é um fato. O networking, pô, ele te abre portas que rede social alguma conseguiria. Isso é um fato. Primeiro, Sim. pela proximidade. Segundo, pela recorrência. Terceiro, pelo relacionamento. Então, tu acaba te tornando uma pessoa que indica, a menos que seja uma pessoazinha meio difícil, né, de se lidar. Mas o normal... Capaz que eu não vou falar demais também, né? Então, sempre falando demais. Né? Então, isso aí é um fato. Porque, poxa vida, tu pensar como empreendedora e tu realizar networkings, nada mais é do que tu tá fomentando uma estrutura na tua volta em que vai te dar mais solidez para poder trabalhar de uma forma tranquila ou mais tranquila. Importante, uma coisa que é bem importante ressaltar, tá? É assim, tu não vai ir no grupo de network ou entrar lá, vou usar exemplo, Tia Hub, tá? Entrei para o ecossistema hoje, participei de um evento, preenchi lá todo o meu perfil no site, tá tudo lindo e maravilhoso. Amanhã eu tô olhando meu celular lá para ver quem é que me chamou. Pô, passou um mês, eu não atendi ninguém ainda, não tem ninguém ainda. Isso é uma merda, vou sair. Não, criatura. Porque precisa de tempo para te ganhar a confiança de cliente. Eu já tive cliente que ficou no outro grupo que eu participava, um ano me observando nos eventos, no próprio grupo, para se tornar minha cliente. E isso é bem comum de acontecer. Porque, e outra coisa que também eu acho muito interessante. Casualmente, é quase que um perfil de quem é da área. O pessoal que é da área que entra aqui no grupo, eles entram, se inscreve e... silêncio. Parece que assim é vaca amarela, não pode falar. Eles não comentam, não falam, não participam, não estão, não vêm, não chegam. Como é que tu vai poder confiar numa pessoa que ela não consegue se misturar com outras? Vamos usar mais um exemplo, dentro da casa? Adoro. Dentro de casa, tá? Numa das nossas gravações do programa, eu fiquei... E agora, tá falando de quem? Que assim, eu tenho muito por ética não divulgar, eu tô atendendo fulano, sabia? Isso não tem ninguém que regulamente isso, mas eu não falo, nem dentro do nosso grupo, olha só, nem pedi, né? Tô atendendo. Aí um coleguinha chegou e falou, tô vendo que diferença do trabalho que tu fez com um dos colegas do grupo. E eu, puta merda, de quem é que tá falando? Cara, não, que o colega... E não me falava o nome da pessoa. E eu, puta merda, de quem é que ele tá falando? Sabe, eu por dentro. E agora? E como é que ele ficou sabendo? Tá? E assim, ele elogiou o meu trabalho. Aí eu fui obrigada a dizer também, de quem que tu tá falando, criatura? Porque eu não fico espalhando pra quem é que eu atendo. O fulano e tal. Aí eu, tá, porque esta pessoa fez questão de ir lá e fazer o depoimento do meu trabalho. Um comentário e tudo mais. E as pessoas ficaram observando. E esse coleguinha que fez, né, a observação, eu nem imaginava que ele prestasse atenção no meu trabalho. Né? É aquela questão, começa a ter a recorrência de relacionamento, porque assim, existem certos segmentos em que nós precisamos ter a confiabilidade da pessoa. Infelizmente é assim. É médico, pessoal da área de terapia, não a questão da parte de massagem, porque a massagem normalmente ela é mais nivelada em termos de qualidade. Mas às vezes a pessoa que vai trabalhar a tua cabeça, tu tem que ter um entendimento de que ela vai te fazer bem. E não vai ser de um dia para o outro que tu vai contratar essa pessoa. Não. Seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicanalista ou um terapeuta, tu vai observar. Sim. Tu vai ver até onde tu pode
Sim. confiar. Tu vai ver o que os outros que já trabalharam, que já vão dizer. E que até não é no muito dia a fácil, dia, que nem né? todo mundo quer falar, né? Sim, não, e até no dia a dia, que nem, por exemplo, quando tu encontra a pessoa em eventos presenciais ou digitais ou networks e tudo mais, ali naquele bate-bola que tu tem com a pessoa conversando, trocando uma ideia, tu pode observar como é que ela se movimenta, como é que ela interage, é outro nível. Então, Sim, assim, ter essa participação efetiva, eu vejo que quem tem essa participação efetiva acaba tendo resultados. Do que não é só aqueles. distribuir cartão. Eu mesmo, no grupo, eu muito mais interajo com as pessoas Sim, do que fico postando lá sim. a panfletagem, né, digital. Sim, um pequeno exemplo, pô, a pessoa que não te conhece, não sabe como é que tu age, mas as pessoas que te conhecem já sabem, a Fábia é de falar o que tem que ser dito. É isso que eu tô precisando ouvir agora. Já tem uma referência. Sim. Isso aí só se cria quando tu te mistura com as pessoas. Se tu não te mistura com as pessoas, a pessoa vai ficar lá imaginando que tu é o que tu não é e não vai te chamar nunca. Entra a questão de o método que trabalha, né? O que trabalha. E isso, gente, dentro mesmo da. Vamos ir para o lado, então, que é mais regulamentado, tá? E que eu vejo muita gente também padecendo, a psicologia, tá? O psicólogo. Primeiro, direto, estereótipo, psicólogo é coisa para louco. Não é? Nem psicólogo, nem psicanalista, nem psicoterapeuta, mas são formatos diferentes de trabalhar. Ali dentro, a gente tem uma variação, tem a psicologia cognitiva, psicologia comportamental, infantil, de transtornos de humor. Cada um tem a sua especialidade. Tu só chegar no lugar e dizer, eu sou psicólogo, já não faz mais diferença. Sim. Então, precisa ter essa interação. Precisa ter esse posicionamento. Qualquer um nesta, principalmente na área da saúde mental. E isto é muito importante em se posicionar. E aí a gente acabou, né, que a gente faz dessa, a gente emenda um assunto no outro. E vou voltar no que tu começou da questão ali de uma certa vulnerabilidade, fragilidade, algumas, né, dentro dessa área holística. Primeiro, como na terapia holística, assim como dentro da faculdade de psicologia, sabe? E talvez outras tantas áreas, muita gente vai lá fazer formação para se curar, querendo resolver seus próprios problemas. A minha frase é: terapeuta precisa de terapeuta. Não tem autoterapia. Não tem autocuidado. E aí, nesse sentido, então o que acontece? Tu vê um terapeuta querendo, sei lá, vamos falar aí diz é um tema, uma dor. Sentir feliz. De felicidade. A pessoa não tem lá, não se sente feliz, está sempre triste, depressivo e tal. Mas aquele terapeuta, ele está dizendo que ele cura isso. Mas ele tem uma tristeza, uma dor profunda, que sei lá, vem da infância, vem de outras vidas. E ele acaba buscando se curar aplicando a terapia dele nos outros. Não vai resolver. Ele tem que procurar um outro terapeuta para se tratar. Entendeu? Ele precisa disso. Tá? Senão, não vai dar certo. Eu já fui questionada de ser terapeuta, né, de trabalhar com relacionamentos. Eu tirei já esse nome, essa palavra, relações, né? A gente já conversou sobre isso, porque as pessoas levam só para afetivo. E as pessoas dizem, mas tu não é casada. Aí, mas eu sou. Aí, né? Sabe como é que é, né? Eu disse, mas eu sou mentora de relacionamento, porque eu entendo de relacionamento, porque eu tive vários. Se eu fosse há 30 anos casada com o João, eu ia ser especialista no João. E não em relacionamentos. É por isso que eu não caso.
Cara, eu nem perco tempo explicando que não é esse tipo de relacionamento no meu trabalho. Eu não faço terapia de casal. Faz também, né? Trabalho, isso. Mas em circunstâncias pontuais. Sim. Não é esse o meu foco. Sim. Isso aí é o fato, né? Mas tem gente que só sabe pensar nessa parte, né? Só nessa parte. Aí nós vamos ter um terapeuta que trata prosperidade e escassez, né? Porque eu só atendo o pessoal que está com problema de escassez, eu vou atender, vamos trabalhar isso. E aí tu olha, né? Vou usar esse mesmo exemplo. Aí tu olha, pô, mas a pessoa não tá rica. Mas não quer dizer que ela não entenda de prosperidade. Sim. Pode ser que ela não tenha tratado o problema dela ainda, né, para ser mais próspera, mas tu sabe de onde é que essa pessoa veio? O que ela tem que sustentar? Já pensou que ela pode não estar tão próspera, pode não estar com uma conta bancária gordinha, porque ela não aprendeu a ser empreendedora ao invés de ser terapeuta? Ela está sendo só um terapeuta. E ela está precificando errado o trabalho dela. E aí? Então, essa questão da vulnerabilidade, das fragilidades, das situações, cara, é muito variável. Isso é um fato. Nossa, isso daria papo para mais um outro, mas nós não temos mais tempo. Caraca do céu. Não adianta, faça rapidinho o assunto. Faça. Mas é isso, é trazer essa luz que terapeuta é empreendedor também, o psicólogo também é um empreendedor, o psiquiatra, o dentista, sabe? O esteticista. Se no momento que tu trabalha com pessoas e tu precisa receber, tu é automaticamente um empreendedor. Ponto. E sim, estar em grupos de networking também faz sentido porque tu lida com pessoas e não com alienígenas. Apesar que tem umas pessoas que às vezes eu penso que são de outro planeta, mas... Eu pensei isso, mas eu não me calei. É que eu lembrei do Mig. Eu me calei porque, olha, tem cada um aí que parece dois. Deixa quieto. Mas não adianta quando a gente não fala, cara, estamos. Já não consigo esconder. Eu me entrego, não tem como. Mas, meu amor, gratidão aí por ter tido esse papo com a gente. Maravilhoso mesmo. E teremos outros pela frente. Com certeza. Beijo. Beijos. Hoje, um dos maiores patrimônios de qualquer empresa são os seus dados, mas muitas organizações ainda tratam esse ativo sem a proteção e a governança necessárias. Na Somaxi, ajudamos empresas a transformar a LGPD em uma estratégia de negócio, reduzindo riscos, fortalecendo a confiança e criando vantagem competitiva. Existem coisas que não têm preço. Sua saúde, sua família, seu patrimônio e seus sonhos. Por isso, conte com quem entende de proteção. A Polaquini Corretora de Seguros oferece soluções completas em planos de saúde, seguro de vida, previdência privada e seguros para veículos, residências e empresas. Polaquini Corretoras de Seguros. Tranquilidade e segurança para viver o que realmente importa. Você já parou para pensar que a decisão que você está adiando hoje pode estar custando o crescimento da sua carreira ou da sua empresa? Crescer não é sorte, é estratégia. Por isso que existe a Madu RH, consultoria em RH estratégico e mentoria de carreira, para empresas contratarem com mais assertividade e desenvolverem lideranças, e para profissionais conquistarem clareza e direção na carreira. Eu sou a Thaís Rodrigues, CEO da Madu RH. Clique no link da descrição e me dê o primeiro passo. Você usa óculos e quer algo diferente do que encontra por aí?
A Óptica Márcia Reis tem armações modernas, elegantes e atuais, escolhida para mulheres que sabem quem são e não abrem mão de estilo. Aqui você encontra atendimento técnico especializado, visita em domicílio e mais de 7 anos cuidando do olhar de mulheres em Porto Alegre. Somos da consultoria empresarial GF. Nosso propósito é oferecer soluções estratégicas e personalizadas nas áreas tributária, empresarial, holding, compliance trabalhista, contratos, registro de marca e agronegócio, sempre com foco em proteção patrimonial, organização e crescimento sólido. No direito tributário, é muito importante um planejamento tributário, recuperação de créditos e estruturação empresarial para a empresa crescer com segurança jurídica e organização. Se o seu negócio não escala, o gargalo pode ser você. O Destrave é uma imersão de um dia para empreendedores e empresários que cansaram de apagar incêndios. Pela manhã, eliminaremos suas travas internas e à tarde, entregaremos estratégias práticas de gestão, vendas e marketing. Pare de se preparar e venha de vez assumir o comando. Na descrição um link com mais informações sobre esta imersão da família Tia Hub. O Tia Hub é uma infraestrutura criada para conectar empreendedores de todos os nichos e prateleiras. Inovação, para nós, não é uma palavra bonita. É uma arquitetura que sustenta o crescimento individual e coletivo. Aqui, você entra em um sistema coordenado, ganhando e ampliando visibilidade, parceiros estratégicos e empreendedores alinhados para ampliar possibilidades reais de sucesso, gerando crescimento sustentável. Conheça o nosso site ou o nosso Instagram para ter mais ciência todo o nosso conceito aplicado no crescimento de empreendedores de todos os nichos.